Hoje de noite eu trouxe meu óculos velho de guerra, né? Para poder ler alguns textos. Né, Abraão? Abraão, meu brother. Queridos, durante esse mês de abril, como é notório para alguns irmãos, e gostaria de falar aqui porque alguns irmãos estão nos visitando, nós estamos estudando uma igreja ligada na sã doutrina, respaldada na sã doutrina. E no primeiro domingo, nós tivemos o estudo, ou melhor, nós vamos estudar, já estamos estudando, na verdade, os 5 pontos calvinista, os 5 pontos do calvinismo. E no primeiro domingo, nós tivemos o estudo do primeiro ponto, que é a depravação total do homem. E aí nós tivemos a exposição do presbítero José André com base no segundo capítulo de Efésios. Né, como vocês devem estar vendo aí, isso. E domingo passado, a eleição incondicional, com o pastor Ronildo, que nos expôs para nós o primeiro capítulo de Efésios. Né, e a gente quer compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado no nosso coração, mas antes de entrar propriamente no texto, nós queremos só trabalhar um pouquinho sobre a história dos 5 pontos calvinistas. Diferente do que muitos acreditam, os 5 pontos calvinistas não foram escritos por Calvino. Eles só vão acontecer 54 anos depois da morte de Calvino. E Calvino vai viver exatamente 54 anos. Né? Ele vai passar aí vai precisar de 13, 14 anos para que ele complete 55 anos. Então, depois da morte de Calvino, 54 anos depois, há uma reunião na cidade de Dort, na Holanda, e aí é nomeado o Sínodo de Dort. E depois de 154 sessões, onde vários teólogos de vários países, a sua grande maioria da Holanda, se reúnem para contrapor aos 5 pontos arminianos, ou 5 pontos dos seguidores de Armínio. Uma outra coisa muito importante que nós devemos entender é que Calvino não foi um estudioso, que Armínio não foi estudioso de Calvino. Para você ter uma ideia, quando Calvino morreu, Armínio estava apenas com 6 anos de idade. Ele vai estudar aos pés do sucessor de Calvino. E essa doutrina calvinista, ela chega a partir da contraposição daquilo que vem os 5 pontos de Armínio, ou dos arminianos. Tá bom? Então, é muito importante nós notarmos que, a despeito daquilo que nós estudamos, há uma grande luta ali em favor da sã doutrina. Tá? Então, com base nisso, a gente quer abrir a Bíblia no no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso 8. Já lemos aqui durante a liturgia do verso 1 até o verso 7, e nós vamos ler dos versos 8 a partir do versos 11. Mas antes nós vamos ter uma breve oração, pedindo a Deus que tão somente a palavra dele seja aquela que nos conduza nessa noite, tão somente ela para o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Deus, louvamos o teu nome pela tua graça. Graça bendita. Graça que não viu, Deus, quem nós éramos, quem nós somos e quem nós viríamos a ser. O Senhor que nos amar, Senhor Deus. Diante de Ti nós estamos agora, Senhor Deus, igreja do Senhor, a quem o Senhor comprou, remiu com seu sangue precioso na cruz. Deus, nós queremos debruçar sobre a Tua palavra e nela aprender, ó Pai. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, Senhor Deus. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, bem bonito, tá? Bem compassado, como deve ser lida a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 8 até o verso 11. Vamos ler todos juntos, ok? Vamos lá? Mas Deus, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem... Amém. Meus queridos, em uma frase, o contexto de Romanos pode ser definido como a justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados, pela fé e pelo poder de Deus. Então, nós queremos tratar um pouquinho do terceiro ponto calvinista, que diz expiação limitada. Alguns termos aqui nos chamam a atenção, né? Na verdade, são só 2 palavras, e a primeira delas já nos traz algo
que parece interessante, né? Parece uma palavra que não nos é peculiar, expiação, que vem do verbo espiar, que é diferente daquele de dar uma olhadinha secreta, né, professora? A professora está aí, não tem nada a ver com espiar com S, né? Da onde aquele cara lá da Rede Globo diz, vamos dar uma espiadinha, nada a ver com isso. Espiar aqui significa remir culpas ou delitos pelo cumprimento de pena, ou seja, sofrer as consequências de alguém, cumprir a pena que reabilita uma pessoa e, por fim, purificar. De um modo mais pleno para a gente entender isso, vou trazer aqui um exemplo bem simples. Seria como se eu, né, Marcão não está aí, né? Então vou ter que usar outra pessoa. Seria como se eu tivesse uma dívida impagável, né? Me enrolei no banco, dívida, aquela coisa toda, e aí nem que eu trabalhasse, Bia, 2 vidas, eu teria condições de pagar essa dívida. Essa dívida é impagável. Mas como o meu amigo Marcinho, do Ministério Criativo, que está ali hoje, não vem mais como visitante, vem como futuro membro da igreja, né? Brother do Criativo, né? Ouviu um glória a Deus aí? Amém, né? Essa igreja pode ser sua se você quiser. Mas, enfim, voltando. Aí Marcinho, do nada, fica sabendo, eu não peço a ele, mas ele voluntariamente diz, vai lá no banco, puxa a minha ficha, vê toda aquela dívida e diz, eu pago. Paga tudo. O cara é malado, né? Vai pagar, brincadeira. Né? Pagou a dívida. É mais ou menos assim. Mas no campo da vida, da expiação limitada na pessoa de Jesus, vai muito mais além. A primeira referência que nós temos de modo bem claro e bem sucinto está no livro de Levítico, capítulo 16. Nós vemos lá em que havia uma vez por ano o dia da expiação que era feita. E essa expiação era feita por toda a nação, por toda a tribo de Judá, por toda a tribo de Israel. 2 bodes, um bode era sacrificado e o outro bode era solto no deserto. Esse bode era chamado bode Azazel. A gente não quer entrar aqui em detalhes, mas isso era feito uma vez por ano. E todo ano, no determinado dia, era feito esse sacrifício, essa expiação. Ou seja, todos os pecados de toda a nação eram perdoados, inclusive aqueles que as pessoas nem imaginariam que pecaram. Eles eram perdoados. Expiação, o que tem a ver expiação com Páscoa? Olha, a Páscoa jamais, é a Páscoa que nós celebramos hoje, a Páscoa jamais poderia existir se Jesus não tivesse morrido na cruz. E como Lula deixou muito bem claro, né, logo depois ele ressuscita. Ele falou uma coisa muito interessante hoje, né? O cordeiro morre mudo, mas ressuscita como um leão e ruge, vencendo a morte. Isso foi muito bonito, né? E, de fato, é assim. Quando nós nos apercebemos disso, e daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, esse é o motivo de nós nos gloriarmos na presença do Senhor Jesus. Meus queridos, a minha preocupação aqui não é em trazer a teologia, de fato, mas fazer com que a teologia sirva para a gente estar mais perto do Senhor, entender quem nós somos e quem é Deus. Entender esse grande amor de Deus por nós, miseráveis pecadores, e Ele tão grande na sua glória, na sua santidade, quis nos amar. E entendendo dessa forma, de um modo mais pleno, com base na exposição da palavra de Deus, vivíamos uma vida de alegria, de felicidade, de completeza na presença do Senhor. Mas para nós entendermos, assim, de um modo bem claro, esse terceiro ponto, que é a expiação limitada, nós vamos trazer 5 pontos, ou seja, 5 pontos para entender um ponto, tá bom? E o primeiro ponto nós podemos definir como o motivo da expiação. O motivo da expiação. E a pergunta que fica é, por que Jesus deixou a sua glória? Porque Jesus, que já existia antes de todas as coisas, vem, deixa a sua glória, se humilha, e a maior humilhação que Jesus pôde passar foi esse Deus se tornar homem. Isso é de fato, isso é bíblico. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. O escritor diz que o motivo da expiação foi afetar a relação de Deus com o pecador, o estado e a condição de Cristo como o autor e mediador da salvação, e o estado e condição do pecador. Ou seja, afetar, tornar isso mais próximo, mudar as estruturas que haviam, ou seja, não havia nenhuma ligação, não podia haver nenhuma ligação entre um Deus santo e alguém totalmente pecador. E esse ponto, o motivo da expiação, ele tem como base 2 pilares. O primeiro dele é o imenso amor de Deus. Nós vimos isso em João 3,16,
que todo mundo conhece, como diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também Romanos 5,8 que diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, meus irmãos, o amor de Deus é algo que não se pode medir. A atitude de dar o seu Filho único para morrer no lugar em favor dos pecadores, como diz Romanos 8, para que aqueles que acreditarem em Cristo como Salvador e Filho de Deus não serem condenados à morte, mas terem a vida eterna. Entender isso é tremendo, meus queridos. Então, o primeiro ponto se baseia no imenso amor de Deus. O segundo pilar que segura essa estrutura do motivo da expiação é a justiça gloriosa de Deus. Seria muito romântico se nós ficássemos só nesse ponto do amor, né? Isso parece que fica muito palpável para a gente, ou gostoso para a gente só viver no amor. Mas a justiça também de Deus foi aplicada. Porque Deus não poderia, meus irmãos, nos aceitar em comunhão consigo mesmo, a menos que a penalidade fosse paga. Veja só o que diz Romanos 3, 25, 26, numa linguagem mais atual. Romanos 3, 25, 26. Deus foi quem enviou a Cristo Jesus para levar os castigos pelos nossos pecados. E assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque aguardava a chegada do dia, quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Nós vemos em Romanos 5, a partir do verso 9, que diz assim, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 9, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11, e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, este foi o motivo da expiação. Foi por amor, mas também a justiça de Deus foi aplicada. O segundo ponto é a necessidade da expiação. O motivo da expiação, primeiro ponto. O segundo ponto, a necessidade da expiação. Era realmente necessário, Fabrício, que Deus morresse? Era realmente necessário, meus irmãos, que Deus morresse? Será? Nós sabemos pelo segundo ponto, que é a eleição incondicional, que Deus quis nos amar. Não havia nada em nós que nós fôssemos, que nós somos ou que nós seremos, que balançou o coração de Deus em dizer, esse eu vou falar. Não teve também presciência. Deus não salvou alguém porque na sua eternidade, na sua santa vontade e na sua grande inteligência, ele sabia que aquela pessoa iria um dia se converter. Não foi por isso também. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Deus simplesmente quis nos amar. E o motivo que ele usou foi o amor, como nós já vimos. Mas o porquê de então Jesus morrer na cruz? Será que de fato ele precisava morrer na cruz? Vejam só o que diz um estudioso. Contudo, salvar homens perdidos não era necessidade absoluta. Contudo, salvar homens perdidos não era necessidade absoluta, mas bondade soberana de Deus. Portanto, meus queridos, a expiação não foi absolutamente necessária. Ela não foi absolutamente necessária, mas como consequência da determinação de Deus de salvar pessoas, ou seja, Deus olhou e determinou e quis nos salvar, a expiação tornou-se absolutamente necessária. Ela não era, mas tornou-se absolutamente necessária pelo grande amor de Deus e pela nossa condição. A isso nós chamamos de necessidade absoluta. Essa é a visão da expiação. Em terceiro ponto, nós vemos a natureza da expiação. O motivo da expiação, a necessidade da expiação. Em terceiro lugar, a natureza da expiação. O pastor Hernandes disse que a obra de Jesus Cristo na cruz foi uma obra substitutiva, ou melhor, substitutiva, exatamente, é assim mesmo, palavra difícil, né? E essa obra, ela se resume em uma palavra. A natureza da expiação se resume em uma palavra que significa obediência. Nós, meus queridos, não podemos de nós mesmos sermos obedientes em nada à pessoa de Jesus, ao seu chamado, à sua glória, o efeito da salvação que ele aplica na sua igreja, em nada. Nós não temos essa condição pelo pecado que habita em nós, mas Deus fez isso. E essa obediência ela se divide em duas formas. Primeiro,
a obediência ativa. Vejam só o livro de Filipenses 2. Vamos abrir, queridos. Filipenses 2, verso 8. Filipenses 2, verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa obediência foi a obediência à lei. Jesus veio, isso fica notório em todos os seus evangelhos, ele cumpre cabalmente a lei. Aquele que iria aniquilar a lei e trazer-nos a graça, ele mesmo poderia fazer tantas outras coisas, mas ele veio e em nosso favor, porque nós não éramos capazes de sermos obedientes, obedeceu, e essa obediência foi ativa. Ele quis fazer. Em segundo lugar, a obediência passiva. Vejam só o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 5, do verso 8 ao verso 9. Abra sua Bíblia, meus queridos. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Hebreus 5, versos 8 e 9, dizem assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Preste atenção nessas palavras, meus queridos. Pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, a obediência passiva, Cristo toma sobre si os sofrimentos. Há uma coisa muito interessante aqui, que Cristo não só, meus queridos, viveu como homem, mas ele sofreu as nossas dores. E uma das coisas muito interessantes que eu aprendi é que Jesus, apesar de não ter pecado, porque esse é o firme fundamento da nossa fé, se isso não tem como base o nosso coração de que Deus viveu aqui na terra e em nada pecou, e embora ele não tivesse pecado, ele sofreu as consequências do pecado. Ele sentiu na pele o que é ser um pecador, embora ele não tenha pecado. Logo, a sua obediência foi uma obediência passiva. E ele sofreu e teve que vir aqui na terra, passar pelos sofrimentos, pelas dores e saber o que é ser humano. Logo, o efeito dessa expiação, ou da natureza da expiação, nos traz 4 benefícios. 4 benefícios, que são o sacrifício. Hebreus 9, 26 diz... Abra sua Bíblia, Hebreus 9, 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Lembra quando nós falamos no início que toda vez, uma vez, ou todo ano, uma vez por ano tinha que ser feito sacrifício, e esse sacrifício tinha que ser feito todo ano. Passava-se os anos, o sacrifício era feito todo ano, todo o processo de sacrifício, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi feito de uma vez só, por todos os nossos pecados, cabalmente. O segundo efeito da natureza da expiação foi a propiciação. Propiciação, 1 João 4, verso 10. 1 João, capítulo 4, verso 10, diz... Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso podemos orar e dizer, ser propício a mim, pecador. Ele foi propiciação pelos nossos pecados. Um outro benefício também que a natureza da expiação trouxe para a vida da igreja de Jesus, para quem Ele quis morrer, é a reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Versos 18 e 19, dizem assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Glória a Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso aqui é algo muito interessante. Quando Deus nos vê, de fato, Deus não nos vê. Ele vê o seu Filho Jesus. Aí o conceito de justificação. Deus seja louvado. Ele nos reconciliou. Ele nos trouxe próximos
Deus. E também um outro benefício que a natureza da expiação nos traz é a redenção. Redenção aqui é a ideia de resgate. Deus, de fato, nos resgatou para si. E não há uma só possibilidade de que nós sejamos deixados pelo seu amor. Nós vamos ver isso, basicamente, no 5º ponto, que fala da perseverança dos santos, que o pastor Eudi vai trazer para nós. Em quarto lugar, 4º ponto, para nós entendermos o ponto da expiação limitada, talvez seja o mais difícil de entender, né? E eu agradeço aqui, brinquei hoje de manhã, agradeço aqui aos irmãos que deixaram a parte mais difícil dos 5 pontos calvinistas para mim, né? Até brinquei que missionário e evangelista sofre, né? Acho que o pastor olhou assim e falou, mais difícil eu vou deixar para o Renilton, né? Para ver se ele está, né? Então, Deus é bom por isso, ore pelos missionários e pelos evangelistas também. É a extensão da expiação. A extensão da expiação. Por quem Cristo morreu? De fato, meus irmãos, por quem Cristo morreu? E aqui, meus irmãos, com muito respeito a quem pensa contrário, nós queremos expor aquilo que nós cremos com base na palavra de Deus. Embora o sangue de Jesus derramado na cruz, preste atenção, meus queridos, embora o sangue de Jesus derramado na cruz fosse suficiente para cobrir os pecados de todos os homens e para satisfazer a justiça de Deus contra todo o pecado, ele efetua a salvação somente aos seus eleitos. A expiação foi eficazmente aplicada somente para algumas pessoas a quem Deus escolheu salvar. Ou seja, a sua igreja gloriosa, a sua noiva e também é chamada de as suas ovelhas. Agostinho traz um ensinamento muito interessante que diz, Cristo morreu potencialmente pelo mundo. A morte de Cristo na cruz teve potência para salvar todo mundo, mas Cristo morreu eficazmente pelos eleitos. O sacrifício de Jesus na cruz, meus queridos, não abriu uma porta para a salvação. Isso é muito importante. E às vezes nós pensamos nisso. O sacrifício de Jesus não abriu uma porta para a salvação. O sacrifício de Jesus na cruz efetivamente salvou. E ponto final. Se nós pensássemos assim, é por isso que às vezes nós vivemos uma vida completamente avacalhada na presença de Deus. Porque entendemos que a salvação é algo que Deus abriu como uma possibilidade, como uma porta. Falei hoje de manhã sobre um supermercado que tem uma promoção, né? Black Friday. E aí o Olívio postou para a gente algo que eu achei muito interessante. Nesta Black Friday não tem desconto, mas Cristo pagou tudo. E quando nós entendemos que a salvação trouxe a expiação de Jesus na cruz trouxe uma possibilidade para a salvação, é como se nós entrássemos e víssemos um grande supermercado e que lá está escrito, aqui salvação. E você entra e está lá a salvação exposta para você e não tem preço. E mesmo assim você olha para aquilo e diz, pô, salvação, legal, show, mas eu não quero, eu não preciso. Se cremos que a expiação é limitada, o contrário também daqueles que acreditam que a expiação é limitada, também é limitada. Porque, veja bem, se Deus morreu por todos os pecados de todo o mundo, por que então a Bíblia está repleta de pessoas que estão no inferno, que foram para o inferno? Nós temos exemplos de várias pessoas que morreram sem Jesus. E, tristemente, alguns exemplos de pessoas na nossa própria família. Ou seja, se Cristo morreu pelos pecados de todos os homens, por todos os pecados de todos os homens, por que alguns não foram salvos? Eles não foram salvos porque eles não quiseram ser salvos. Então, essa expiação, meus queridos, também é limitada. Limita-se à vontade do homem. Ou seja, Deus quis salvar, mas parou na barreira do homem. O homem não quer. Logo, esse sacrifício é muito mais ineficaz. Cristo morreu, mas a sua morte não teve abrangência. Por quê? Porque parou na vontade do homem. E a gente vê que a expiação ela foi limitada em sua extensão, mas foi ilimitada em sua eficácia. Jesus morreu por todos sem distinção, diz o pastor Hernandes, mas não sem exceção. Jesus morreu por todos sem distinção, mas não sem exceção. E aqui nós temos vários exemplos que diz que Cristo vai morrer por muitos, que Cristo vai morrer pela sua igreja, que Cristo vai morrer ou morreu
pelas suas ovelhas. E um exemplo bem rápido, nós temos aqui vários textos, é Isaías 53:12. Abra sua Bíblia, querido. Isaías 53:12. Nós temos Isaías 53:12, Mateus 1:21, Mateus 20:28, Mateus 26:28, Efésios 5:25, Hebreus 9:28, João 10:11, João 10:14-18, João 10:25-29, João 17:9-20. Mas nós vamos ficar só, por causa do nosso tempo, com Isaías 53:12, que diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A expiação limitada, meus queridos, não é um meio que pode vir tornar possível a salvação, mas sim é um meio que faz e fará possível a salvação de todos os eleitos que foram predestinados por ela, por nosso Deus e Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós queremos concluir com o segundo ponto, que fala sobre a perfeição da expiação. A perfeição da expiação. Cristo não veio fazer os pecados expiáveis. Ele não veio fazer os pecados expiáveis. Ele veio para expiar pecados. E ele o fez. E fez de modo perfeito, de modo pleno. Cristo não veio para fazer Deus reconciliável. Ele reconciliou Deus conosco por meio de seu sangue. A obra expiatória foi perfeita em todos os aspectos e alcançou o seu objetivo. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que Cristo não morreu por todos os homens. A expiação é limitada, a redenção é particular. Só a noiva eleita de Cristo, a igreja, a sua igreja, é o objeto do amor de Deus, do plano de salvação. Lá em Efésios 5:25, a partir do verso B, diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, meus queridos, essa é uma das mensagens mais difíceis de se ouvir, quando nós pensamos e vivemos, às vezes, chavões que, de fato, não são propriamente bíblicos. E nós mesmos, aqui na igreja, muitas vezes pregamos e ouvimos dizer isso quando nós dizemos assim: quando eu me converti, no dia em que eu me converti. Mas se cremos que a obra foi totalmente de Cristo, a nossa palavra deveria ser: quando eu fui convertido. Quando o Santo Evangelho encontrou o meu coração, encontrou essa graça e ela foi irresistível. Mas isso é papo para domingo que vem. Né, Lula? Deus seja louvado por isso. E quando nós pensamos nisso, meus queridos, nós precisamos pensar no tempo de Deus, o kairós de Deus. Isso, às vezes, fica muito incompreensível para nós, porque assim como o tema, expiação limitada, a nossa concepção também e a qualidade do pregador também é limitada. E muitas vezes nós devemos nos ligar na palavra de Deus e pedir que Ele tenha misericórdia nas nossas vidas. Porque o Evangelho, de fato, meus queridos, não veio fazer cafuné nos nossos ouvidos. O Evangelho, ele veio, de fato, impactar as nossas vidas. Esse é o Santo Evangelho. O Evangelho não se deixa maquiar. Tem uma música do Grupo Logo que diz: eu sinto verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o verdadeiro Evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como Ele tem de ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, ele é tão claro como a água que eu bebi, que não se negocia a sua essência e poder. E aí ele diz: se camuflado, a excelência perderá. E nós vivemos querendo camuflar o Evangelho, não é? Hoje o Jefferson falou sobre isso com relação à exposição do Evangelho, o livro de Colossos, a carta de Colossos. E diante de tão grande graça do amor de Deus, nós às vezes vivemos como aqueles irmãos que queriam colocar alguns detalhes, alguns adendos à obra de Cristo. E às vezes nós vivemos assim. E quando chega uma palavra que nos confronta com a verdade, mostrando quem nós somos e a obra que Deus fez, embora ela não seja aquela, num total romance que nós pensamos, nós nos fechamos. Mas se nos fechamos, fechamos para o Evangelho de Deus. Isso é um perigo e a gente tem que se abrir para isso e deixar que a palavra de Deus fale no nosso coração. Porque uma coisa que mais me chama a atenção do Evangelho de Deus é que Ele nunca maqueia as coisas, não é, Gabriel? Falei hoje de manhã que nós
que eu sou maravilhado com o Evangelho, eu sou apaixonado pelo Evangelho, porque nunca, de fato, Adriana, ele cobriu os pecados de homens. Nunca, de fato, ele camuflou o vacilo de homens que fizeram grandes feitos, como Davi e como tantos outros. Ele expôs claramente para dizer: eu sou o centro. Eu sou o Evangelho. Olhe para mim. Olhe para a cruz. E pensando nisso, nós devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Assim como John Stott, no seu livro Cristianismo Básico, diz que a morte de Cristo foi suficiente para salvar aqueles que viveram antes desse tempo, nesse tempo da morte de Cristo e depois desse tempo da morte de Cristo. Entender isso, meus queridos. Entender o glorioso plano de Deus nas nossas vidas, que quis amar a sua igreja e arquitetou esse plano maravilhoso, e Jesus morreu por nós. E essa obra de Jesus foi tão perfeita na cruz que até aqueles por quem Jesus não morreu foram beneficiados com essa graça. A isso nós chamamos de graça comum, porque a graça especial foi dada à sua igreja. Então, para finalizar, a grande pergunta que fica hoje, meus queridos, para o nosso coração, e talvez fique realmente como dúvidas na nossa vida, nós vamos carregar por muito tempo, e talvez as perguntemos hoje. Toda a igreja pergunta por isso é: por que não todos? Se Deus é amor, e Ele nos criou, por que não todos? Eu queria convidar a você a pensar e a fazer uma nova pergunta para o seu coração nessa noite. E a pergunta é: por que eu? Miserável, pecador. Deus não tinha que me salvar. Eu não fiz nada para que merecesse a salvação. E isso é muito importante, meu querido, nós cremos nisso. Deus não tinha em nenhum momento que olhar para nós e sentir pena da gente e ter que nos salvar. Mas Ele quis nos salvar. Então convido a você a carregar essa pergunta no seu coração e viver sempre pensando nela, mas viver com novidade de vida. Perguntando: por que eu? E respondendo para você mesmo: eu não compreendo. Mas graças a Deus que eu sou a noiva de Cristo. Eu sou a sua ovelha e eu sou a sua igreja. Eu vou viver para a honra e glória e louvor do Senhor. Quando Agostinho entendeu isso, entendeu essa preciosidade do Evangelho, mesmo que ela fosse impactante, Agostinho soltou essa frase que muito me impressiona. Agostinho, que tinha uma vida pregressa, que tinha uma vida difícil, que tinha uma vida que você lê a história de Agostinho, você vai ficar impressionado. Mas quando ele se rende a esse Evangelho toma conta do seu coração, ele diz: feriste meu coração, desde então eu te amei. Feriste meu coração, desde então eu te amei. Há também uma música do Estênio Márcio que diz: vem ouvir do amor que Deus Pai provou, porque sendo nós ainda pecadores, o sangue de Jesus manchou a cruz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. E quem nada mereceu, toda a graça recebeu, porque simplesmente Deus nos quis amar. Simplesmente Deus nos quis amar. Eu queria terminar, meus queridos, com a experiência que eu tive. Eu trabalhei quase 26 anos numa multinacional que trabalhava com informação. E eu cobria a área de Vila Velha. Naquele tempo eu cobria a área de Vila Velha, Cariacica e Viana. Era a minha área. Eu tinha que fazer visitas ao escritório de contabilidade, a empresas, para pegar dados contábeis e trazer isso em informação negativa ou positiva para a concessão de crédito. Esse era o meu trabalho. E quando eu estava na época que eu tinha que casar, e quando você está nessa época, normalmente você está muito duro, né? E aí você tem que economizar de tudo quanto é lado, né? Você que não passou por isso, vai passar por isso ainda, em nome de Jesus, mas receba. E quando eu ia para Vila Velha, eu sempre me organizava para almoçar no Sesc. Sesc baratão, né? Bandejão, aquela coisa toda. Não sei quem passou por isso aí, o pessoal das antigas na UFZ vai lembrar do RU, vai dar até calafrio, né? Desculpa vocês passarem por essa lembrança aí. Mas lá no Sesc não era diferente. Então a comida era muito barata, eu parava 11 horas, ia para o Sesc, fazia ali meu horário de almoço, 2 horas, e depois voltava, cobrindo a área ali, e voltava para o escritório ou ia para casa. E num daqueles dias eu vi uma coisa muito interessante, né? A gente almoçava, descia o restaurante era no 2º andar,
Logo ali no centro, ali ainda tem o Sesc, ali no centro ali de Vila Velha, onde tem o Titanic ali, né? O famoso Titanic. Do lado ali tem o prédio do Sesc. A gente almoça no segundo andar e depois a gente voltava para ver ali jornal, passar o tempo que ainda tinha de almoço. E uma coisa me chamou a atenção, uma senhora pequena carregando o seu filho, levando o seu filho para almoçar. Mas esse menino era um menino especial, né? Era um menino que tinha problemas mentais, né? E ele, toda vez que entrava no Sesc, ela ia carregando ele. E ele falava muito alto, falava coisas assim, às vezes que não se podia entender, ele falava muito alto, chamava a atenção de todo mundo. E ele andava muito desconexo, não conseguia andar direito, e a mãe, resignada, carregando aquele menino e subindo, tinha ainda que subir 2 vãos de escada, o primeiro e o segundo para ir até o restaurante. E ela levava aquele menino, ele chegava, e uma coisa muito interessante, que toda vez que ele ia almoçar, ele ia vestido de super-herói. E aquele dia ele foi de Batman, eu lembro muito bem, né? Essa cena chamava atenção, porque era uma mãe pequena, com um cara muito grande, com a mente de criança, né? Vestindo uma roupa de super-herói, e que falava desconexo, não entendia nada e ia almoçar. E quando ela sentava na mesa, ninguém sentava do lado deles, porque ele fazia muita bagunça. Vinha o bandejão, ela colocava a parte dela, comia muito tranquilamente e ajudava ele. Mas para deixar que ele desenvolvesse essa área também motora, ela deixava ele se alimentar. E era uma bagunça terrível, ele não conseguia colocar, a comida caía, e quando ele ia beber água, a água também caía sobre o prato, e ninguém ficava do lado dele, porque ele gritava, às vezes ele falava muito alto, ele chamava atenção, ele perguntava para as pessoas quem você é, qual o seu nome, e ficava assim meio que constrangedor. Mas a mãe em nada mudava a sua atitude. E resignada, a mãe pegava aquele menino, pegava um paninho da sua bolsa, limpava ele todinho, molhava uma fralda, ou um lenço, alguma coisa que ela levava, limpava aquele menino, limpava o lugar que ele tinha sujado, levava a bandeja para o local, pegava aquele menino e ia embora. Isso me chamava muita atenção. Isso ocorreu umas 3 vezes. E a última vez que eu vi aquele casal, eu já estava almoçando e eles chegaram. E aí chama a atenção de todo mundo, porque dessa vez ele estava de super-homem, né, da mesma coisa, chegando, sentando no lugar onde não tinha ninguém, e normalmente a gente ficava mais ali no nosso canto, né? Não tem aquele negócio de você sentar, preferir o banco que não tem ninguém, o lugar que não tem ninguém, para ninguém te atrapalhar? Às vezes a gente ou na maioria das vezes a gente é assim, né? E eu também não fui diferente. Quando aquela mãe terminou de comer mais rápido que eu estava ali fazendo hora, e quando eu ouvi os funcionários do SESC que também almoçavam, e ela estava saindo, e ela fez a mesma coisa, ele fez bagunça, ela limpou a bagunça, limpou a sua boca, limpou ele todo, levantou ele com muito carinho e sem constrangimento nenhum, sem raiva nenhuma, com muito amor, carregou aquele menino para fora do recinto. E eu fiquei olhando daquilo e vendo aquilo, quando eu ouvi um funcionário do SESC dizer bem assim, uma funcionária do SESC dizer bem assim. E é interessante que ele nem é filho dela de fato. Ele é adotado. Naquele mesmo instante, meus queridos, Deus falou para o meu coração bem assim. Foi assim que eu fiz com você. Naquele momento ali eu pude entender o que é de fato adoção. Deus me olhou com os meus defeitos, e quem me conhece de fato sabe que são muitos, quis me amar. Ele simplesmente quis me amar. E não foi só o amor. Isso levou ele a se sacrificar na cruz, morrer em meu favor, morrer em favor da sua igreja gloriosa. A esse Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a partir desse momento, eu decidi viver uma vida mais plena na presença do Senhor. Porque, de fato, naquele dia eu pude perceber o verdadeiro amor de Deus. Ele me permitiu isso. Mas isso também é exposto na palavra de Deus ao nosso coração. Talvez Deus não vá te dar uma experiência como essa, mas Ele já te deu hoje, através da exposição santa da palavra de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque agora nós podemos participar da ceia do Senhor, como remidos, lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, igreja? Vamos orar?